Fala pessoal, tudo bom? Tá começando mais um episódio, o quarto episódio da República Criativa, ou o primeiro do ano. Primeiro do ano, né? Primeiro do ano. Então tá aqui eu, Danilo, tô aqui com meu companheiro Wallace, e a gente trouxe um convidado especial, um cara que tá vindo lá da quase divisa de Minas, Bruno Franzan, tá aí, ó. Salve, nação corintiana. É isso aí. Ô Bruno, se apresenta aí, mano. Gente, eu sou o Bruno, tenho... Tem que falar a idade? Acho que não, né? Não. A idade é sempre um segredo. Então, eu tô fazendo uma graduação de História e acho que é isso. É isso que vocês precisam saber. Por enquanto é né? isso. Não, mas sobre esse lance da idade, a última vez que o Célio veio aqui, o último episódio foi com o Célio, né? Com o Celião? O Célio, né? Bravo. Eu vou ouvir lá depois, cara, ficou muito bom. É. E aí, o Célio, eu nunca vejo ele falando a idade dele, mas eu sempre lembro dele falando que ele já é um vovô garoto. Vovô garoto, pode Ele crer. sempre usa esse termo, mano. Sério, toda vez que Ele pergunta a falou. idade dele, eu sou um vovô garoto. Ele sempre manda essa, velho. Eu acho, tipo, sensacional, mano. Vovô garoto É um foda. mistério a idade do Celião, né? É um mistério. Galera, o episódio de hoje é uma mistura de tudo, assim. Acho que a gente vai fazer um giro de notícias, assim. Um resumão do que tá rolando. Um resumão. Só que a gente vai tentar trazer notícias que elas foram meio que abafadas e escondidas, mas que são relevantes. Então, fica aí a dica, né? Muitas que estão em evidência também, né? Exatamente. Essas são escandalosas. E isso a gente vai fazer na primeira parte, né? E aí, na segunda parte, nosso garotão aqui, Brunão, vai brilhar, vai dar Não uma... brilha, hein? Vai dar uma aula pra Será? nós. Será? Vai sim, pô. Eu boto fé, mano. Boto fé. E, pô, é a primeira vez que eu acho que eu tô gravando com você aqui em São Paulo, hein, cara. Verdade. Né? Porque as outras vezes que a gente gravou, o Bruno não tava aqui. Não. Então, tipo, tem Tava que aproveitar. num território que não posso falar também. Não pode né? falar, né? No meio do mato, no Eu breu. quero ser tipo um ET Bilu, assim. Pô, top, mano. Da hora. O Que Bruno é um busca ser... conhecimento, que busca né? conhecimento. Bruno Apenas, velho. Caralho, velho. O ET Bilu. Bruno velho. Bilu, velho. Bruno Bilu, velho. O ET Caralho. Bruno, né, também. Bom, então no final do episódio você vai dar um conselho pra humanidade. Que nem o ET Bilu. Lembra que fizeram isso com o ET Bilu? ET Bilu, qual que é a sua mensagem pra humanidade? Apenas que... Busquem conhecimento. Então você vai mandar um recado pra nação aí. Então, toca a vinheta. Galera, a primeira coisa, eu queria explicar o porquê que o episódio está com esse nome. E esse nome é uma referência a um conceito trabalhado na filosofia, né? E o conceito ele é conhecido como a filosofia do martelo. Filosofia do martelo, que eu acho que foi desenvolvido por Nietzsche, não é? Mas a ideia consiste no seguinte, essa analogia da filosofia do martelo, ela consiste em quebrar figuras, símbolos metafísicos, ou seja, que não existem, onde a humanidade se apoia. A ideia de Nietzsche é que para você construir o super-homem, o que é o super-homem? Super-homem é o homem que ele mesmo constrói os seus próprios conceitos, os seus próprios valores, e ele não fica dependendo de uma moral cristã e dependendo de outros fatores que ele considera como metafísico, que é uma coisa que meio que não existe. Então a ideia da filosofia do martelo é quebrar essas coisas que não existem para... Como o termo que um professor que eu vi do Se Liga Nessa História usou foi interessante. É tirar o centro de massa da humanidade em coisas metafísicas que não existem. Centro de massa o centro de massa ele tem que estar apoiado em alguma coisa que existe. Senão essa coisa cai. Então a ideia é tirar o centro de massa de uma coisa que não existe e colocar de volta na humanidade. Em coisas que existem de verdade, né? Na vida, né? Na vida. E então, tipo, essa que é a brisa da filosofia do martelo. Então por que o episódio é política do martelo? É porque a gente tá vendo um fenômeno na política, um cara que foi eleito com o nome de mito. Ou seja, uma coisa... Mito é aquela coisa que não existe, né? Que começou a ser contestada ali no século VI a.C. pelos gregos, né? E começou a ser... Foi ali que nasceu a filosofia, né? E começou a ser questionada. Então,
eu acho que o momento que tá chegando, e não faz nem um mês que o cara assumiu a presidência, já tá sendo quebrada a imagem de mito dele por várias coisas que estão acontecendo, né? Então você vê, tipo, o caso do Queiroz, que explodiu, assim, né? Foi Tudo... o que culminou, né? Esse escândalo todo que... Exatamente. Tem o caso do filho dele, do Flávio Bolsonaro, que está envolvido com o Queiroz e há suspeita de estar envolvido com a milícia também. Então eu acho que vale a pena a gente fazer um breve resumo. Pode falar. Queiroz, que é até então era o motorista dele. Né? Exatamente. Motorista e segurança do Flávio Bolsonaro. Vamos fazer um resumo do caso Queiroz. Tudo começou ali quando a COAF... O que é a COAF? É o... Acho que é... Comissão de Controle de Atividades Financeiras. Eles identificaram uma transferência bancária na conta da Michelle Bolsonaro, né? Foi a princípio isso? Começou dali, né? E esse é o Queiroz, ou como é que é o nome dele completo? Fabrício Queiroz. Eles identificaram movimentações, né? Exatamente. Na conta dele. Né? Exatamente. E aí foram investigar mais. Quando foram investigar mais... e aí a galera já tinha levantado. Pô, quem é o Queiroz? Queiroz é o cara que ele era motorista e segurança do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Aí a desculpa que deram na época que, tipo, ele tinha uma dívida e tal, não sei o quê. Foram apertando umas respostas meio nada a ver e tal. Ele fala de um apartamento também, né? Não sei explicar muito bem. Compra e venda de apartamento. E também parece que uma das desculpas que deram no meio da história toda é que ele também batia rolo com carro. Ele comprava e revendia carro. Só que, mano, da onde isso aí? Caralho, puta negócio bom, velho. E 200 mil só de carro. Exatamente. Quando foram puxar mais transferências, mais coisas que estavam acontecendo, eles viram que o Queiroz, ele já estava, tipo, depositando entre 2016 e 2017 1,2 milhões de reais em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Não, mentira. Abrindo mais, em 3 anos, o cara já fez transações de 7 milhões de reais em 3 anos. Cara, 7 milhões de reais. Para um cara que é segurança. Exatamente. Que em teoria mora na periferia. Exatamente. Com a desculpa que ele estava batendo rolo de carro e compra e venda de imóvel, né? E aí o que acontece? Parece que... da onde vem essa grana? Vem de um esquema... Você quer falar alguma coisa? Acho que a compra e venda de imóvel é em relação ao próprio Flávio. Que ele diz que esse dinheiro é provindo da compra e venda de um imóvel dele. Sim. Mas só que, de acordo com as investigações, chegaram a hipótese... Eu não sei se já é hipótese ou se já está sendo desenrolado, mas é o lance do famoso rachadinho. O que é o rachadinho? Imagina que você é um parlamentar, um deputado. Você tem direito a contratar até 20 assistentes de gabinete para trabalhar no seu gabinete. O famoso rachadinho consiste no seguinte esquema: você contrata a pessoa, e aí a grana que ela vai receber, que é o dinheiro público que está sendo pago a ela, parece que ela vai rachar entre ela e o parlamentar que te contratou. Então, parece que é esse esquema que tá rolando. Da onde está vindo tanta grana. E aí o que acontece? Esse dinheiro passava pelo Queiroz, Laranjão, e fazia pequenos depósitos, né? Mas que se você somar todos ao longo de 3 anos, virou aí 7 milhões de reais. E tem mais coisa envolvida, tem a filha dele envolvida. A filha do Queiroz. Só que o lance da filha dele, o nome dela é Natália Queiroz. Ela é personal trainer, né? Uhum. E ela era contratada no gabinete do Bolsonaro. Do Bolsonaro pai. Do Jairzão. O Jairzão. E aí o que acontece? Lá, eles mesmos fazem a frequência, né? Ele, tipo, imagina você é parlamentar, você que vai fazer o relatório da frequência. Eu imagino que seja alguma coisa assim. Só que lá tava mostrando que ela tinha frequência normal, 100% cheia, com 40 horas semanais. Em Brasília. Isso, em Brasília, porque era lá. Só que ela é personal trainer no Rio de Janeiro. Como é que ela tá em 2 lugares ao mesmo tempo? Em horário comercial, mano. Então, tipo, mesmo se ela tivesse um jatinho, tá ligado? Mano, não tem como, velho. 40 horas semanais, trabalhando de 2 coisas ao mesmo tempo. E aí parece que, tipo, foram questionar ela pagou o perfil do Instagram e tal, os caras e tal, não sei o quê.
Enfim, mas tudo isso começou com o quê? Tá ok. Tudo isso começou com um depósito do Queiroz para Michele Bolsonaro, né? Foi daí que puxou e aí veio uma parte de coisa, né? Quer comentar alguma coisa, mano? Não, acho que não, né? Mas, tem um lance novo agora, né? Em teoria novo, assim, porque tudo acontece tão rápido, da história dos milicianos, né? Sim, mas já vamos chegar nela, porque queria falar mais coisas sobre o COAF, que é importante, cara. O que acontece? O COAF ele é um órgão extremamente importante para você fazer investigação de corrupção. A ideia é você seguir o dinheiro para saber onde o dinheiro está indo. Qualquer coisa fora do normal é o termômetro de corrupção que é utilizado. Para você ter uma ideia, o COAF, em 2018, ele já investigou mais de 370 mil pessoas, ou pessoa física ou jurídica, que no caso é a empresa. Então, tipo, é um órgão importantíssimo, né? Sim. E parece que acontece? Antes ele pertencia ao Ministério da Fazenda. Isso. E aí ele passou ligado agora... à Receita Federal também. Exatamente. Depois ele passou pro Ministério da Justiça, cujo qual o dono dessa pasta... É o Sérgio Moro. Sérgio Moro. Judge Moro. George Moro. Certo? E aí o que acontece? Com essa passagem, algumas pessoas, né, viram isso. Só que uma coisa que passou despercebido foi de que houve uma alteração no artigo 7º desse decreto, do decreto da COAF. O decreto da COAF ele é o 9663. E quando você vai lá no artigo 7º, que é a parte que é proibido, eu esqueci o termo. Ai, caralho, fugiu o nome. Se você vai na parte 4, você vê que os membros, o presidente da COAF, os membros, tal, não sei o que, eles não podem mais emitir opinião, abrir informação a público. Então, tipo, essa parte ela ficou... Muita gente não viu. Então você praticamente censurou o COAF. Pois é. Entende? Outra parada também que prejudica muitas investigações também é a Lei Nacional da Informação, né? A LAI, né? Que recentemente foi feito um decreto pelo vice do Bolsonaro, o Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão. Enquanto ele estava em Davos. E com isso prejudica toda a informação disponível que em teoria era para ser aberto para todos e agora terá mais restrições a esses arquivos, a essas informações que também ajudam a investigar e entender gastos públicos, enfim. Sim. Porque antes você podia ir em qualquer site do órgão e na área de pesquisar e solicitar algum documento. E eles tinham até 20 dias para te mandar o documento. Se ele não mandasse, tinha algum tipo de punição tal. E muitos jornais se beneficiaram disso, né? Tipo, de trazer informação ao povo, buscando essas informações. Olha que louco. É a informação aberta. Né? Acesso à informação. O outro é o seu termômetro que é a parte fundamental de investigação de corrupção. As duas coisas, elas sofreram danos, assim. Sim. E isso passou muito despercebido. Sim. Né? Até então, porque, tipo, assim, existe um debate público, um ambiente que as pessoas estão debatendo. Esse espaço ele é limitado, não dá pra gente falar de tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem uma agenda. Enquanto o Mourão fez isso, por exemplo, as pessoas estavam falando, e com razão, não estou falando que está errado, do tamanho do discurso do Bolsonaro em Davos. É Davos que pronuncia, né? Certo? Quando a COAF ela foi censurada, quando apareceu essa nova parte no artigo 7º, as pessoas estavam falando do menino veste azul, menino veste rosa, o pronunciamento da Damares. Que, eu não sei, vai parecer conspiratório da minha parte, mas eu vou jogar na roda. Mas eu acho que, tipo,
as declarações dela são feitas para jogar uma cortina de fumaça, que É. desvia a atenção do É o pessoal. que aparenta. E é aí que as coisas acontecem, e as coisas ficam tipo... Só que o que acontece? Todo debate, ele é limitado, então ele vai debater uma coisa só e é a mais polêmica, né? É natural que isso aconteça. Sim. E eles se aproveitam... Não sei, a sensação que eu tenho é que eles se aproveitam disso. E isso não é, tipo, exclusivamente do Bolsonaro. Tipo, a gente vê isso acontecendo também em outros governos também, tipo, na época do Alckmin também e tal. De todo mundo. Um monte de coisa acontece assim naquela hora da noite e tal, não sei o quê. Então quando tem a mó vulco-vulco, às vezes as coisas acontecem e a gente nem fica sabendo, né? Sim. Bruno, você quer falar alguma coisa? Cara, eu acho que essa parte da Maris, da frase dela polêmica lá de meninas vestem rosas e meninos vestem azul, eu acho que talvez não seja intencional deles jogarem essas frases assim como forma de propósito. Como se fosse uma bomba de fumaça assim e atrapalhar a visão da galera e ir para outros assuntos. Acho que talvez seria mais o foco da mídia em si, né? Dar prioridade em algumas coisas. Claro, isso tem uma grande prioridade, assim, né? Porque a gente está discutindo questão de gênero e outras coisas, né? Mas... Sim. Não que não seja importante. É muito É importante. importante. Mas é saber, acho que talvez a mídia saber jogar melhor as notícias, né? Não dar ênfase tanto em uma e acabar deixando passar em outra em branco. Não sei se esse é o grande problema, assim. Eu confesso que é um pensamento meu, assim, tipo, sem embasamento nenhum. Assim. Não, eu também. Eu joguei a hipótese como se quem não quisesse nada. Assim. Mas é real que a gente tá num governo que vai falar merda e vai cometer erros, assim. Então, sim, vai ter muita... Então eu acho que merdas acontecem, assim, dentro desse governo. A impressão que eu tenho é que, às vezes, tipo, há uma falta de comunicação entre eles, que... Por exemplo, uma hora ele diz uma coisa e aí volta atrás, ou um ministro desmente. É tudo confuso, assim, né? Tipo, que nem agora, recentemente, também, que dele não ter ido na coletiva de imprensa em Davos. Deu um sumiço, ele alegou uma coisa e a equipe de comunicação alegou outra, tipo... É tudo muito confuso, ele deu entrevista só pra Record, não é? Sim, inclusive... Não, acho que ele deu pra Bloomberg também, assim, de específica. Porque, tipo, pra coletiva ele fugiu, né? Mas isso já é um comportamento dele que precede a vitória dele, né? Porque você lembra nas eleições, pro debate ele faltou. Que ia rolar lá o debate, ele faltou. Mas pra fazer uma entrevista só, foi o Datena que entrevistou ele, não foi? O Datena exclusivo, cara. Mas o cara ficou tipo 1h e pouco falando, velho. Ah, sim, no dia da... Em torno de 1 hora, acho que da último debate, né? Acho que foi no mesmo dia do último debate. Ou seja, se o cara tava de boa pra poder dar uma entrevista em torno de 1 hora... no mesmo período, né? Então, enfim. Estranho. Aí que tá, né? Aí tem um caso do Flávio, né? Do Flávio Bolsonaro. E aí o que acontece? A polêmica da vez é que parece que há uma conexão entre o Flávio e a milícia e uma conexão entre a milícia e o caso da Marielle e do Anderson, né? O que acontece? O Flávio Bolsonaro, isso é fato. Isso tipo não é tipo, não, é porque a gente é de esquerda e tal, não sei o quê. Não, é fato, cara. O Flávio Bolsonaro, ele contratou 2 pessoas, a Raimunda Magalhães e Daniele Mendonça. Uma é mãe, a outra é esposa do Adriano Magalhães, que é uma das lideranças, de acordo com o Ministério Público, do Escritório do Crime. Do crime é boa, né? Escritório do Crime, que é uma organização de milícia que atua fortemente, uma das mais fortes do Rio de Janeiro. Né? Então, tipo, porra... E aí perguntaram pra ele, e aí, não sei o que... Aí ele disse que ele não é responsável pela contratação de assistente de gabinete enquanto ele era deputado estadual do Rio. E, inclusive... Você não sabe quem tá contratando o seu gabinete, tá ligado? Ele disse que foi indicação do Queiroz. Foi mesmo? Caralho. Sei lá, mostra uma certa imaturidade, né, pro jogo político, assim, né? O cara perdidaço, tanto ele quanto o pai, né, que ele colocou... Que o governo está se contradizendo toda hora, se percebe um governo muito imaturo para essas coisas, sabe?
E a real que foi um governo que, tipo, de euforia, né? Da galera, tipo, eufórica e colocou praticamente qualquer cara ali, sabe? É complicado, mas é isso. Pois é. É bem eufórico. Inclusive, até encaixa com a leitura que você tá fazendo ultimamente, que você pode apresentar pra nós. O foda também é que esse governo que se dizia na campanha se dizia contra a corrupção, anticorrupção, e aí vem rolando todos esses escândalos recentes. Fora também diversos ministros, né, que são investigados ou réus, né, como por exemplo Ricardo Salles, do ministro do Meio Ambiente, Tereza Cristina, da Agricultura, General Heleno, da Segurança Institucional, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Clássico! Esse é bom, velho. Damares, da Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Mandetta, da Saúde, Marcelo Álvaro Antônio, que curiosamente a gente pesquisou e viu que o nome real dele é Marcelo Henrique Teixeira Dias. O cara mudou o nome dele? Mudou o nome dele, não sei por que motivo, enfim. Marcos Pontes e Paulo Guedes. E, por exemplo, Ricardo Salles... Mas peraí, tudo isso que você falou é investigado? São investigados ou réus. Caralho. Até o próprio Paulo Guedes? Sim. Qual que é o esquema do Paulo Guedes? Você sabe? Então, vamos por ordem aqui que eu coloquei. Eu chuto sonegação de imposto. Algo parecido. O Ricardo Salles do Meio Ambiente é réu por improbidade administrativa, na época que ele era secretário do governo Alckmin. Certo. Olha, aqui em São Paulo, hein? Tereza Cristina é investigada por suposto favorecimento da JBS, quando era secretária do Mato Grosso do Sul. O general Heleno, condenado pelo TCU por assinar contratos irregulares em torno de 22 milhões de reais. Olha, o dinheiro é topo do pão. Onyx Lorenzoni, que é o clássico mais comentado, esse eu adoro. que pede desculpa. Caixa 2 da JBS com um valor de 100 mil reais. Isso na campanha de 2014. Isso, acho que rolou outros escândalos com ele também, que eu não sei dizer agora, mas esse é o clássico que ele pediu desculpa, que até tatuou no braço pra lembrar da besteira que ele fez, não sei o que. Isso ele assumidamente falou, que é foda, né? Tatuou a besteira. A Damares é investigada por causa de uma ONG que ela criou, que mostrava uma realidade distorcida sobre os indígenas. Cara, isso aí eu fiquei sabendo e ficou um negócio meio abafado também, mano. Que ficou bem abafado. O Mandetta é investigado por fraude, licitação, Caixa 2 e tráfico de influência. Na área da saúde também. Marcelo Álvaro Antônio, que tem o nome de Marcelo Henrique Teixeira Dias, responde uma ação criminal pela venda de um terreno que foi reivindicado pela extinta Rede Ferroviária Federal. Marcos Pontes... Caralho, até ele, mano. O astronauta é investigado pelo MP Militar por um site dele, que ele tinha, que vendia produtos dele, e pelo Código Militar é proibido. E por último, o queridão Paulo Guedes, ele tem suspeita de fraude de fundos de pensão de empresas estatais numa operação chamada Greenfield. Caralho. Você vê, então, a lista é grande, né? Só gente boa, né? É engraçado que aquele primeiro cara que você citou, que eu esqueci Ricardo o nome... Salles, que é o que tá ligado ao Alckmin, não é? Meio Ambiente, então. Aí você vê que, tipo, governo novo. Novo pra quem? Novo pra quem? Tá ligado? Anticorrupção, aonde? Anticorrupção, exatamente. Tá ligado. Aonde? Né?
Aí o Lula, mano, foda-se, o Lula tá preso, caralho. Tipo, mano, os caras agora se tornaram... Viraram vidraça, né? Viraram vidraça. Antes eram pedra, agora viraram vidraça. É. É que um negócio que eu acho engraçado é que o Sérgio Moro ele investigou todo o caso do triplex do Lula, que era uma questão de um imóvel, só que ele não soube dar a sua opinião quando envolvia um escândalo com o imóvel sobre o Flávio Bolsonaro, né? É curioso. Tipo, é meio estranho isso, né? Sim. Sei lá. É. Assim, só um comentário que veio assim em mente. É que, sei lá, a gente tá vivendo num mundo da pós-verdade. Né? Tem até aquele livro do... Como é que é o nome do escritor? É Dan... Nossa. É um escritor britânico. O nome do livro dele é... Não, como é que é? A pós-verdade. A guerra contra as fake news. Não. A guerra contra a verdade em tempos de fake news. Esse é o nome, eu acho. E o louco é que, tipo, por exemplo, o Lorenzoni, ele pegou e soltou que, tipo... tanto ele quanto o Bolsonaro falaram que a gente preserva muito bem o ambiente. Que não é o brasileiro que tem que aprender com... Com quem? Com o finlandês. Com o finlandês. É o finlandês que tem que aprender com o brasileiro. Porque 2 dias depois... Exatamente. Você tem um caso... De Brumadinho. De Brumadinho e... Assim, não que o caso de Brumadinho é culpa do Bolsonaro ou do Lorenzoni. Mas parece um karma, né? Mas parece um karma, porque o cara diz uma coisa que não condiz com a realidade. E toda vez que criticam eles, tipo, você vê o caso do Flávio, o caso do Bolsonaro e tal, eles falam que é culpa da grande mídia que tá tentando difamar eles. Né? A grande mídia. E isso é um dos elementos que levam à pós-verdade. O que é a pós-verdade? É quando, tipo, a verdade... ela se torna tão relativa que qualquer pessoa vira uma batalha de narrativa, tá ligado? Exatamente. As pessoas não confiam mais nos meios de comunicação. Tudo é verdade agora e se esvazia isso, tá ligado? Você vê notícias no WhatsApp, fake news espalhada pra caramba, e aí você vê que não é mais uma disputa por, tipo, baseada em fatos, é uma disputa baseada em narrativa. Porque, querendo ou não, o Lorenzoni fala de uma forma forte, eloquente, bonita. Tá ligado? Essa frase ela tem impacto, né? Você pega e fala, não, é o brasileiro, é o finlandês que tem que aprender com o brasileiro. E termina assim, vira as costas e vai embora. Não, ele não sei se ele chegou a fazer isso, mas ele fez isso quando questionaram do caso do Flávio Bolsonaro, do Queiroz. Exatamente. Ele solta uma frase ali de uma forma forte, eloquente e vai embora. Então ele tá ganhando as pessoas na narrativa. Isso é a pós-verdade, tá ligado? Que é real que o governo Bolsonaro chegou a uma atração do público que ele não precisa ficar se explicando muito, né? Porque aquelas pessoas que votaram nele já idolatram tanto ele que, depende, se ele falar A ou B, a galera vai... Poucos vão questionar, né? Já tá uma idolatração muito forte. Então, tipo... E ele sabe que ele não pode falar muito tempo. Que foi o caso dele nos debates. Ele sabia que se ele fosse pros debates, ele ia se embolar. Ele precisa botar o medo, ele precisa colocar frases curtas... frases de efeito. Frases de efeito, coisas muito emotivas, assim. Então, eu acredito que seja isso, né? Ele não quer dar entrevista, ele evita dar entrevista, né? Pelos fatos de que, tipo... Qualquer coisa ele culpa a mídia. Qualquer culpa ele culpa, ele sempre tem alguém pra culpar, né? Ele sempre tem alguém pra culpar, exatamente. Eu queria só, tipo, fechar essa primeira parte com uma notícia que ela apareceu e parece que poucas pessoas sabem disso. Que é o assalto do Bolsonaro em 95. Porque, tipo, foi questionado ele. Você apoia a flexibilização liberação das armas, tal. Você tem um discurso armamentista. Só que você foi roubado e roubaram a tua moto junto com sua arma. Em 95. Aí, tipo, quando ele foi se explicar, ele... não, verdade, eu fui e tal, não sei o quê... Mas, por acaso, o cara que me assaltou, ele apareceu morto. Não fui eu que matei, não fui eu que fui atrás, mas ele apareceu morto. E eu recuperei minha arma e minha moto. Aí isso, deu uma puxada. Aí tem uma reportagem, eu acho que, se não me engano, da O Globo. Acho que é. Que foram, tipo, puxar toda essa história. Aí, tipo, parece que o cara que roubou ele foi um traficante chamado Jorge Luiz Santos. O cara, tipo, ele era dono, um dos traficantes foda da favela do Acari, lá no Rio de Janeiro.
que acontece? Depois que ele foi assaltado, eu vou contar por cima a história porque eu não lembro de todos os detalhes. Veio toda uma operação policial foda ali da polícia do Rio de Janeiro. Mais de 50 policiais subiram o Morro de Acari. Parece que eles eram liderados pelo um tal de Newton Teixeira. Não sei se é Teixeira, mas é um dos caras que trabalhava no DOI-CODE na época da ditadura militar, na década de 70. E parece que o Bolsonaro fez campanha pra ele, tipo, ser o pica lá, né, do batalhão. Subiram lá, prenderam o traficante, prenderam não sei quantos pinos de cocaína, dinheiro pra caralho, tá, não sei o que, e recuperaram a moto e a arma do Bolsonaro. O que acontece? Quando prenderam o cara, ele apareceu suicidado, digamos assim. O cara apareceu com um suicídio lá. Só que, tipo, mano, o cara tinha família, tinha filho, ele parece que ele tinha várias esposas, né? E aí ficou aquele, pô... E o nó, o curioso foi o nó que foi dado, que é um nó que parece que ele é um nó de marinheiro, do exército, tal, um nó meio diferente, assim, tá ligado? E aí, tipo, questionaram isso e saíram na mídia e falaram que ele serviu o exército, tiraram essa, que ele serviu o exército e ele sabia dar aquele nó. Só que a mãe dele e a mulher dele apareceram à mídia, a Márcia e Terezinha. E disseram que não, que ele não ia se suicidar porque ele era pai de família, tal, não sei o que, ele amava a família dele, não sei o que, ele não ia se suicidar, ele ia ficar preso, tal, não sei o que, e ia levar aquilo até as últimas consequências. E que ele não sabia dar nó nenhum de exército, que ele nunca serviu o exército. Parece que, tipo, questão de não sei quantos dias, as duas apareceram mortas a tiros na Dutra do Rio de Janeiro. Aí você fica tipo, mano, que porra é essa? Tipo, mano, é bizarro, manja, mano. tipo, enfim, Pesado. é um negócio que fica aí no ar, é misterioso pra caralho. Pois é, a gente falou tudo isso, só que vamos eu, o Wallace e o Bruno também, que tá aqui com a gente hoje, a gente em nenhum momento tá querendo induzir as pessoas a pensarem, não, a gente tá acusando. Não, assim, deixa a margem de acusação, né? Essas coisas, elas impactam. Levanta dúvida, no mínimo, né? No mínimo levanta dúvida. Né? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está apresentando dados, né? Curioso. Baseado nos jornais, né? Nas então, notícias. Então, mas tem coisas que, é fato, não tem como você falar, relativizar, né? Tipo, você pegar e falar como é que uma mulher que trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro, tipo, era esposa e mãe do Adriano Magalhães, que tá foragido, e é uma das lideranças, parece ser acusado de ser uma das lideranças, né? Pelo MP do escritório do crime, tá ligado? Então você tem conexões, são fatos que a gente tá jogando, então levanta a dúvida, né? Até eu ficava, tipo, antes eu achava, que nem você falou também do lance das fake news, do caixa 2 das fake news, né? Não na tem época nenhuma das eleições. conexão direta, mas existem coisas que sugerem isso. Você tem fatos, aí essa conexão fica... Cabe à investigação ver se de fato é ou não. Né? E fica um espaço realista e antirrealista, de você debater, não tá. Mas o que tira a prova real mesmo é a investigação. Né? Então levanta a dúvida, né? O foda é que, tipo, tem que rolar as investigações, né? Tipo, não se pode barrar, tipo, como o STF fez, né, em relação à investigação do Flávio Bolsonaro. Não, se tem, vá até o fim, né? Sim. Não... Bom, deu pra fechar a primeira parte, né? Sim. A segunda parte... Nossa, mais teórica. Porque assim, no primeiro episódio, a gente fez uma análise de conjuntura, né? A gente tentou entender como que estava rolando a corrida eleitoral. No segundo episódio, a gente se posicionou em relação à candidatura do Bolsonaro, na época do ele não. A gente tentou entender o fenômeno, mas eu acho que existe mais um repertório teórico que você pode apresentar pra gente, né? Então você pode contar da sua pesquisa, da sua leitura, sobre... se apresentar mais.
Bom, como já falei no grupo, no grupo, ó, No Zap. aqui na nossa conversa, estou fazendo uma graduação de História e recentemente comecei uma pesquisa sobre totalitarismo. E a pesquisa, por enquanto, ela está caminhando só na leitura da Hannah Arendt, que é o trecho que ela fala sobre totalitarismo. E, assim, claro que vai ter muita gente que vai ter muito mais propriedade do que eu, mas, aliás, se algum ouvinte tiver muito mais propriedade, pode me corrigir ou até mesmo se oferecer para vir aqui e falar mais sobre. Sim. Mas, bom, com a leitura dela eu acho muito importante ela te dá uma margem de perspectivas muito boa para análise do governo do Bolsonaro, né? Claro que ela faz uma análise do século XX, tanto do nazismo, fascismo e o stalinismo, que são coisas foram coisas que já passaram e tal. Mas não que a gente não possa aprender com ela, né? Sobre fazer uma análise do governo Bolsonaro. A gente vê as fake news como uma clara tentativa de plantar o medo, né? Não só as fake news, mas como o discurso dele de usar uma falsa tentativa de um governo socialista pela oposição, e ele se coloca também, se promove como um autor que será o único cara que conseguirá tirar o Brasil do socialismo, né? Do comunismo, né? Sim, e aí ele tenta colocar aquela ideia muito de bem ou mal, assim, né? Tipo, eu sou o bem e o mal é o socialismo, e eu sou o único capaz de acabar com esse mal, sabe? Outra coisa que a gente pode ver é que o Bolsonaro, ele, como eu já te coloquei, ele não argumenta muito, né? Ele usa muita emoção. Só que aí que tá, a emoção também vai ser necessária que quem tá escutando também esteja no seu momento, digamos assim, emotivo, né? Então, a gente pega a conjuntura política e econômica do Brasil dos últimos, provavelmente, 6 anos. 6 anos? Pode ser, né? Que é o último governo da Dilma ali, que a crise política começa a se iniciar ali desde 2013. Dilma Temer, né? E aí a galera vem um pouquinho de inflação, o dólar alto, a classe média já não consegue consumir tanto quanto ela consumia durante o governo Lula. As jornadas de junho. A economia começa a esfriar. Então. E aí que tá, né? A gente percebe claramente que a massa de eleitores do Bolsonaro são pessoas que tiveram uma pequena frustração, ou até mesmo uma grande frustração, de tanto social, né? De um prestígio social dessa sociedade de consumo que a gente vive, ou financeira, emocional, enfim, né? Que nem outro dia eu peguei uma carona no Uber e a mulher comentou de uma forma assim, pô, eu tinha uma loja de sapatos e devido à crise eu perdi essa loja. E aí, com esse discurso, ela já emendou, tipo, ofensas ao governo petista, né? Que assim, não tem como eu falar que ela esteja errada, assim, não posso simplesmente falar, não, você tá errada. Até porque ela tava carregada de emoções, não ia ser o chatão ali, né? Simplesmente balancei a cabeça e falei, bom, meu destino já está chegando e fim de papo, né? Mas a gente percebe isso, né? Posso só falar a necessidade de que o governo Bolsonaro precisa de pessoas que estejam nessa emoção, e ele sabe que esse público precisa dele para se satisfazer dessas frustrações. E ele também é uma pessoa frustrada também. Né? É que assim, você citou da loja da mulher, e no livro da Laura Carvalho, Valsa Brasileira, ela faz uma análise desde o governo finalzinho do FHC, Lula, Dilma, Temer. E ela fala que existe um fator economicamente medido, tá ligado? Fatores materiais da frustração da classe média. De fato, a classe média, ela perdeu coisas, né? E essa frustração ela também acontece porque relativamente, quando estava tendo o crescimento no governo Lula, relativamente ela decaiu. Relativamente, em relação às outras classes, né? Porque a classe alta esteve mais longe e a baixa se aproximou, né? E de fato, né? O governo Lula, tipo,
grande parte do motor dele é o mercado interno, né? Ali, né? Nos seus mandatos, né? E já no governo Dilma já não, né? A Laura Carvalho explica tudo isso bonitinho. Já não aparece, como é que tem um ser voador, chupador de sangue voando no ambiente. Já no governo Dilma esse consumo caiu. Então a classe média ela tem motivos materiais para reclamar, sim, tá ligado? Ela deixa isso claro no livro dela. Bom, acho que eu parei sobre... Tem a frustração da classe média, da classe né? média. E isso leva a discursos mais inflamados contra o governo Lula, né? Lula, Dilma. Bom, o que mais que eu posso ressaltar? Eu acho que assim, como que eu posso colocar? Bom, o governo do Bolsonaro, não posso falar que ele é totalitário, né? Até porque, aliás, outra coisa, né? Ele faz uma crítica a um sistema democrático e tal, a um órgão público, falando que o público é ruim e tal, só que ele se usa do público para se promover, né? Então já é bem complicado isso. Mas outra coisa é que essa parcela das pessoas que votaram nele provavelmente são pessoas que nunca tiveram nenhuma participação política, né? Elas nunca se manifestaram em nada, assim, ou tipo, ou também se participaram, elas simplesmente abandonaram por... frustração. Por algum tipo de problema pessoal, o problema pessoal com relação ao coletivo, né? Desacreditar, né? Sim, só que o que acontece é que essas pessoas elas estão começando a vender as individualidades dela, né? Como por assim? Esse discurso. Bom, muitas pessoas agora já estão querendo, tipo... Concordo com ele sobre a falta de leis trabalhistas, né? Que ele ficou... antes da candidatura e até antes da sua posse, ele fazia uma crítica fervorosa contra as leis trabalhistas e que, tipo, era necessário tirar do trabalhador dessas leis para que o governo, a economia voltasse a funcionar. Ou seja, as pessoas estão largando mão dos seus benefícios por um prol a um coletivo que é esse coletivo? É um cara que tá falando, entendeu? Que é a venda da minha individualidade por um coletivo, entendeu? Sim. Pelo esse movimento de... Um coletivo que... o movimento Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Mas... Um coletivo que não representa o todo, né? O Brasil todo. Sim, representa aquele grupo ali. E é algo mega simbólico, né? Qual é a base material disso? Voltando a Nietzsche, tá ligado? Que nem eu falei no início. E aí? O que isso tem de material? Isso soa muito metafísico, né? Sim. Né? Tipo... É complicado, né? Mas e aí que tá? Onde que entra a Hannah Arendt em tudo isso? Já que é a leitura... Cara, a minha perspectiva ela entra muito na questão das frustrações dos indivíduos da classe média. Sim, né? ela narra isso? Cara, ela coloca, tipo, dessa massa neutra, que são pessoas que ela fala do colapso das classes, né? Que a galera começa a rejeitar as classes, a negação do público, que eu como próprio coloquei do Bolsonaro, dele criticar o órgão público, mas se usar dele, né? Sim. E ela fala, o que mais? Até da propagação do medo, né? Do uso do medo para se promover e se colocar no poder. Onde mais ela se encaixa? Bom, ela se encaixa na... Calma, eu falei da massa, né? Sim, das pessoas que nunca se identificaram, das frustrações. Bom, e até o discurso dele, né? O discurso dele não é muito... Não tem muito embasamento, assim, né? Não tem uma carga de informações coerentes, né? Isso se encaixa muito bem, né? Tipo, se você pegar o próprio Hitler, tipo, eles usavam os discursos assim que, tipo, da onde ele tá tirando aquilo, sabe? Eu acho que é isso, assim. Claro que eu tô falando isso agora, assim, como a minha pesquisa tá no início, eu acho que ainda falta muita coisa para eu preencher, assim. Sim. Mas, por enquanto, acho que a leitura dessa perspectiva de Hannah Arendt é muito importante para se entender o cenário.
Não tô falando que a gente tá vivendo um movimento totalitário. Sim. Não é isso, mas ela é importante pra gente enxergar algumas coisinhas que o Bolsonaro está fazendo que não que vai se repetir, né? Como se aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas que ela é importante assim pra gente ter uma análise assim do governo dele. Sim. É que alguns E é uma elementos preocupação. se assemelham, né? Se assemelham. Acho que é basicamente... Eu acho mas é que isso mesmo. esse lance do totalitarismo talvez se assemelhe um pouco, eu acho, talvez, mais em alguns pontos específicos, né? Tipo, ou grupos Sim. que são pequenos, né? São pessoas meio fanáticas e fervorosas demais e acabam assustando algumas pessoas, né? Sim. Outra coisa que ele faz também é a acusação da oposição, né? De como se fosse Você vê, os monstros, assim, você né? vê, por exemplo, agora a saída, né, do Jean Willis, que tá fugindo Sim. de ameaças, né? Ele tá fugindo de ameaça e essa ele coloca o PT como se fosse algo, tipo, criminoso. E, assim, aqui entre a gente claramente vai ter críticas ao governo petista. Justo. Mas o fato é que ele coloca como se fosse algo horripilante, né? E a galera tá comprando. É a mesma coisa que, tipo, Stalin, ele vai colocar acho que é no 17º discurso do Partido Comunista, ele coloca a oposição, que são os inimigos da União Soviética e tal, e aí, tipo, coloca que aquilo eles precisam meio que acabar e tal. E aí eu tava lembrando agora que ela fala que até antes desse discurso a galera já tinha sumido, sabe? Sim. Essa oposição já tinha acabado, entendeu? Mas ele coloca aquilo pra se manter no poder, né? Tipo, de continuar, assim. Não é à toa também que o discurso político dele da época da campanha é o mesmo de agora. Tipo, ele não mudou. Parece que ele tá em ritmo de campanha ainda, né? Tipo, a mesma tecla ali, tipo, combater o comunismo. Tipo, você vê o primeiro discurso dele, né? Em Davos. Em Davos também. E vamos ver até quando ele vai manter esse discurso, né? Sim. E é difícil quando você vai discutir com alguém, um eleitor do Bolsonaro fanático, assim, ele usa essa argumentação, né? Desse tal socialismo aí que o Brasil queria impor durante esses 13 anos de governo do PT, né? Por aí, 13,5, 14, eu acho. Então 14, é meio estranho, né? Tipo, é um fantasma, assim, um monstro, só que, cara, você vai ver, não é nada, sabe? Não tem explicação nenhuma. Mais uma vez, uma coisa que o centro de massa, a problemática toda tá em uma coisa metafísica, né? Não existe. Não existe, né? Não existe, velho. Acho que a ideia pode ser que com a quebra dessa imagem, a gente bota o centro de massa de novo em coisas materiais, né? Sim. Tem até uma música do Rincon que ele coloca, eu vou procurar aqui enquanto vocês vão falando, Sim. mas eu achei muito boa. Que ele coloca basicamente que o Brasil vai virar Cuba, essa notícia é falsa. Eu vou procurar aqui. Não, beleza. A gente pode pôr nos links, né, depois, pra galera escutar. Manda aí. Não, é esse trecho mesmo, o Brasil vai virar Cuba, essa notícia é falsa. E aí, tipo, ele continua a rima dele, assim, a música dele. Veio na minha cabeça agora, eu achei interessante. Faz sentido, né? Real. Pois é, mano. Nossa, agora abre várias reflexões em um silêncio mórbido, né, velho? Foda. Mas é isso, galera. Quando minha pesquisa tiver pronta, vem aqui falar mais. E eu convido qualquer um que tenha muito mais propriedade que eu pra falar sobre ela. Até porque eu não quis muito abrir o assunto sobre a autora, né, da Arendt, porque como tá no começo, eu acho que eu não me sinto ainda confiante pra falar muito dela, mas
Quando eu tiver confiante, assim, eu venho show. dar mais... Show. Quem sabe, a próxima vez que você estiver em São Paulo, fica aí o convite. Se Mas quiser falar. foi legal, assim, né? Porque uma coisa que a gente percebe durante a pesquisa é que não é uma leitura qualquer, né? Eu tava comentando com você, tipo, não é uma questão de você pegar o livro e ler assim, como se fosse um gibi, vai só folhando, assim. Por mais que você esteja prestando atenção, a pesquisa ela não pode ser assim, tá ligado? Você tem que, tipo... Cara, que nem outro dia eu falei pro Danilo que eu levei 2 horas pra analisar 10 páginas do que ela tava falando. E tipo, mano, o livro tem 300 e poucas. E aí você fica, caramba, cara, aí é difícil. E é difícil quando você pega a ideia e você tem que passar pro papel e escrever ela e tal. Sim. Essa é a brisa da pesquisa, né? É que é difícil, né? Porque você tem que traduzir Com o a sua texto palavra. e o contexto. É. Tá ligado? Porque, tipo, ela tá escrevendo numa época, nesse caso numa língua que não que não é a versão original é numa língua que não é a sua, né? E é uma língua que não é a sua e é daquela época, que a língua ela vai se modificando ao longo do tempo, né? E então você tá lendo uma tradução que é uma fala que encaixava muito bem naquele contexto. E você tá lendo hoje um bagulho de não sei quantos anos, de décadas atrás, né? Sim. Então é complicado mesmo, né? A pesquisa é ela é coisa séria. É bem né? minuciosa. E tá dando um trabalhinho aí, cara. Não, mas é isso aí, cara. Continua. Mas é que bom. O bagulho vai ser louco. É isso, galerinha. E aí? Fechou? Temos mais. Eu tô com a sensação de que a gente tem mais coisa pra falar. Eu tô com coisa entalada na garganta que não tá. E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente encerrar esse episódio, eu falei, puta, eu deveria ter falado agora. Mas eu acho que. Eu acho que tá coeso, né? Então, ô Brunão, brigadão aí por estar aí com nós, velho. Né? E antes de finalizar, qual que é a sua mensagem pro universo? Pra humanidade? Não pensei muito, hein? Mas... Vai, manda lá. Cara, acho que... Vou continuar a frase do ET Bilu. Vai? Vou pensar nela. Por quê? Ele fala pra gente buscar conhecimento. Justo. Só que se a gente tá vivendo uma era de fake news, a gente tem que também buscar conhecimento e buscar as fontes do conhecimento. Real, né, mano? E aí acho que encaixa muito na situação, assim, né? Até porque Bolsonaro se elegeu através de fake news, né? Exato. Foi um dos fatores, né? Real. Então é isso, gente. Busquem conhecimento e busquem as fontes. Leiam bons livros. Né? Ou vamos fazer o seguinte, vamos escovem os dentes cada um também, indicar 1 ou 2 livros. Que livro você indica, Bruno? Cara, A Origem do Totalitarismo, velho. Da Hannah Arendt. Boa. E aí, Wallace? Eu acho que a valsa brasileira, a valsa da economia brasileira da Laura Carvalho. Boa, eu acho que um outro também que eu achei... que é a história em o Maus, né? O Maus? É muito gostosinho de ler. Pô, maneiro. Gostosinho assim, né? É um quadrinho, né? É um quadrinho, assim, então, tipo... Mas é a história é muito boa, né? Tem uma crítica, né? Sim. Não, show. Cara, eu indicaria o Pós-Verdade do Dan... Caralho, sempre... É Dan alguma coisa. Que é um livro de capa vermelha e fala de pós-verdade. Aí você coloca na descrição lá. Vai estar lá as indicações. A galera pesquisa mesmo. Bom, então é isso aí. Obrigadão. Muito obrigado, gente. Valeu, galera. Satisfação, time. Mais um ano se concluindo.